Então, olha só. No 3, gente, o que eu tô te pedindo ali? Agora é a primeira mudança que a gente tá tendo aqui, tá? Na base de dados, porque agora eu estou te pedindo para trabalhar ao longo do tempo, tá? Ou seja, agora eu quero um perfil de preços ao longo do tempo, variação ao longo do tempo, não mais ao longo das coletas, por exemplo, certo? Ou não mais é uma avaliação individual, uma avaliação pontual, que foi o que vocês fizeram até aqui. Vocês pegaram cada coleta e analisaram cada coleta individualmente. Agora eu quero uma análise integral do experimento inteiro, certo? A gente não está entrando em análise inferencial, né, estatística inferencial, onde vocês fariam uma regressão ou coisa parecida, né, que vocês teriam que ter mais pontos ao longo do tempo. Né? Para nós aqui nos serve esses 3 pontos, vamos dar como certo, vamos simplificar, deixar simples. Tá? Então a gente vai trabalhar com um perfil de preços ao longo do tempo. E nós vamos usar então 3 tempos, tá? 3 coletas. E aí vem o que eu falei logo no começo da conversa lá, no começo desse trecho aí de variáveis, né? Lembra o seguinte, vocês não podem usar mais coleta, tá? Vocês precisam utilizar a variável tempo, porque essa é o nome da variável. A variável tempo é uma variável contínua e ela pertence a uma escala. Ela é escalar, ela começa e termina em algum lugar, ou, né, dependendo do experimento, né, não termina, é contínua, é um monitoramento, coisa parecida. Mas ela tem que começar. Ela vai começar onde? No plano cartesiano, tá? No plano cartesiano, acho que a gente tem alguém pedindo para entrar aqui, peraí. Então tá, ó, a gente estava falando o seguinte, então agora tu tens uma variável tempo, certo? Ou seja, ela está dentro da sua escala. Ela começa, então ela vai começar no zero, no gráfico vai começar no zero, porque é onde começa, né, no plano cartesiano, ele vai sempre começar no zero, no x e no ponto zero. Então por isso que eu digo, olha, vocês vão iniciar o experimento de vocês no tempo zero, não no tempo 1, porque tem que começar no zero, zero é o começo, tá? Então, o primeiro ponto de vocês vai ser no eixo, do eixo X vai ser no zero. Então, vocês vão usar a escala, né? Eu recomendo utilizar a escala dias, vocês poderiam utilizar semanas, utilizar mês, se fosse o caso. Mas veja que, por exemplo, se vocês fossem usar mês, ou seja, junho, julho e agosto, vocês teriam que, por exemplo, ter coletado os preços no mesmo dia. Sei lá, 20 de junho, 20 de julho, 20 de agosto, correto? Se vocês, como vocês não fizeram isso, vocês, por exemplo, coletaram em 20 e poucos de junho, né? Depois 1º de julho e depois, sei lá, 15 de agosto. Né? Então, a escala, se vocês fizerem mês junho, julho e agosto, a escala vai estar, não vai estar condizente com o que vocês realmente fizeram. Como se vocês representassem em dias. Tá? Está chegando. Então, tu precisa utilizar o tempo na sua escala. Tá? Então tu vai pegar o tempo zero. Iniciei, sei lá, iniciei a primeira coleta 21 de junho. Aí eu fiz a segunda coleta 7 dias depois. Então eu tenho agora o tempo 7. Depois eu fiz 40 dias depois. Então tá, 40 dias depois do início do estudo. Então eu tenho tempo 40. Então tu vai ter o que? Uma distância, né, de pontos dentro da tua escala, né, do eixo X, que realmente representa essa distância, essa diferença, tá, de coleta, né? Porque se tu simplesmente chamar de 1, 2 e 3, os pontos no gráfico vão ficar equidistantes, só que na verdade tu não coletou 7 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias, ou 10 dias, 10 dias, 10 dias, certo? Tu fez em dias alternados. E lá atrás, quando me perguntaram, professor, posso fazer em tal data, tem problema de não fazer em 7 dias, tem problema de fazer hoje, quando estavam mais apertados para entregar, eu digo, não tem problema, não tem problema, porque tu vais utilizar essa escala agora no final. Tu vais utilizar a escala em dias, certo? A mesma coisa valeria se vocês tivessem feito por semana, quisesse representar semanalmente. Botar semana 0, semana 1, semana 2. Vocês poderiam fazer isso se tivessem coletado sempre no mesmo dia da semana, por exemplo. Certo? Vou coletar todos os domingos. Beleza, então dá para fazer semana 0, semana 1, 2, 3 e assim até o final. Mas não foi esse o caso. Então o melhor que vocês fazem é representar em dias. Tá? E aí, claro, cada um de vocês vai ter a sua escala. Né? Todo mundo vai iniciar no zero,
Mas aí nem todo mundo fez a segunda coleta lá em 7 dias. Uns fizeram em 10, outros fizeram em 5, né? E depois a terceira também. Não sei quando que vocês fizeram cada uma delas, né? Então, esse é o primeiro cuidado que vocês têm que ter, tá? Vocês têm que organizar essa base de dados de vocês, tá? Para que apareça esses dias aí, tá? Certo? Então, agora, tá? Com isso feito ali, vocês vão trabalhar sempre com o experimento integral. O que eu te digo, experimento integral? O que eu quero dizer com isso? É justamente essa flutuação, esse perfil de preços ao longo do tempo, e não mais fazer individualmente para cada um deles. Então eu te peço aqui a fazer a distribuição de probabilidade, só que agora eu quero do experimento inteiro, ou seja, levando em conta todos os preços que tu encontrou ao longo de todo o tempo, tá? Então tu tens eles individual, mas agora eu quero ele pro experimento inteiro. Então tu vai fazer a distribuição de probabilidade, então veja, já está atrelada no número anterior ali, né, na questão anterior. Eu quero a distribuição de probabilidade, mas agora do experimento inteiro. Então tu vai fazer a distribuição de probabilidade da mesma forma que tu fez a anterior. Faz sem intervalo de classe, faz com intervalo de classe, vê qual é a melhor, tá? Por que eu te digo para fazer sem, fazer com? De repente fica mais fácil de enxergar coisas ali na frente, tá? Pode fazer dos dois, tá? Qual que vocês vão levar para o Word? Se querem levar as duas, querem levar uma só, bom, aí vocês estão livres, né? Vocês vão organizar o trabalho. Lembra que o Excel é como se fosse a folha de rascunho. Façam com, façam sem intervalo de classe, né? Vejam como é que fica. E aí escolham a mais adequada ali, tá? Outra coisa aqui que eu tô te pedindo, ó, eu tô te pedindo então essa distribuição de probabilidade, então que mostra essa flutuação de preço ao longo do tempo, né? E que tu construa esse gráfico de perfil de preços ao longo do tempo, ou seja, preço versus tempo, tá? Preço em Y, tempo em X, não o contrário. A variável independente, anotem aí, a variável independente sempre tem que ficar em X, tá? A variável resposta sempre vai em Y. Não invertam os eixos, tá? Se vocês inverter o gráfico vai ficar horroroso de feio. E vocês vão creio eu, tomara que percebam que aquele gráfico vai estar errado, tá? O tempo ele tem que, como sendo uma variável contínua, ele vai ter que correr em eixo X. A gente representa ele sempre em X, tá? Porque ele é uma variável independente, tá? E aí a variável resposta em Y. Então tu vai montar esse perfil aqui, tá? 3 pontinhos e a linha de tendência, tá? Só não esqueça o seguinte, ó, vejam, vocês têm, ó, digamos, 20 preços, vocês têm 20 preços que representam o ponto 1, certo? O tempo 0. Vocês têm 20 preços que representam o tempo 7, a segunda coleta. Vocês têm 20 preços que representam o tempo 40, a terceira coleta. Como que tu vai montar o gráfico? Tu precisa de um ponto, um dado. Que dado é esse, certo? Para ir lá no gráfico, esse dado é a medida de tendência central. Então vocês já vão ter feito também lá na questão anterior a medida de tendência central para cada um dos pontos. Então vocês vão utilizar, né, isso aí. Quando vocês fazem um gráfico, gente, né, vocês normalmente fazem alguma coisa em triplicata, né? O que vocês fazem? Por convenção, vocês não fazem a média do negócio? Vocês fazem a média do negócio e plotam um gráfico, fazem um gráfico para representar os pontos. Bom, é mais ou menos isso que vocês vão fazer, mas não necessariamente a média que vocês vão representar. Estão me entendendo? Sim? Essa é a 3. Dúvidas da 3? Do que fazer na 3? Que as dúvidas que forem aparecendo vocês vão me procurar depois, mas deu para entender o que está sendo pedido na 3? Hein? Isso, fala. Isso, exatamente. Tu calcula a distribuição de probabilidade é uma coisa e o gráfico de perfil de preços versus tempo é outra, tá? Essa é o grande ponto aqui que eu quero que vocês assim, ó, comecem a assimilar é que vocês não têm que sempre usar a média, porque isso é uma coisa que vem aqui de bagagem do ensino médio, tá? Sempre é média, é média, é média. Não, não é sempre média. Depende da distribuição de vocês, tá? E aí
Aí que vem a outra questão. Mas aí, será que posso botar um ponto médio, outro ponto mediana? Pode, porque tu não está representando média, mediana, tu está representando tendência central, tá? Então não importa se o ponto 1 é médio, ponto 2 é mediano, ponto 3 é média de novo. Não importa, todos são tendências centrais. Tá claro isso? Isso é importante. Isso é fundamental, tá? Que tu entenda essa tendência central, que tu entenda qual delas utilizar e que tu consiga representar elas. Muitas coisas que apareceram, por exemplo, nos trabalhos aí, é o seguinte, né? Por exemplo, vocês fizeram a simetria, aí conseguiram determinar qual tendência central era adequada, responderam, fizeram um textinho bonitinho, tá tudo certo. Chegou lá na interpretação final no boxplot, vocês falaram a média do tal da coleta 1 é não sei o que da coleta com a média da coleta 2 ou ponto médio. Aí eu fico assim, pô, tá, mas vem cá, tu usou todo, tu fez todo um cálculo anterior, fez uma justificativa, tá tudo bonitinho, tu disse que a mediana é a medida da tendência central, aí quando chega na hora de comparar no boxplot tu usou média. Aí desandou, né? Tu deu um tiro no pé, porque tu tá te contradizendo, tu me disse que a média, a mediana era melhor e agora no boxplot tu vem com média? Não. Né? Então por isso que a gente sempre trata com tendência central, porque não importa se é média ou mediana na hora da comparação, certo? O que importa é que quando tu vai plotar o gráfico para construir ali, comparar, tu tem que usar a medida adequada. Então por isso que tu sempre vai calcular a simetria antes, tá? Certo? Então essa é a 3.